Olá, meu nome é Rendel Barros, seja muito bem-vindo ao Instituto Thomas Sowell Brasil. No vídeo de hoje nós falaremos sobre a falácia da dívida histórica. A nova esquerda mundial está tomada completamente pelo progressismo identitário. Pautas economicamente socialistas ainda existem, porém não são mais a prioridade, ainda que o socialismo seja o fim. As ditas minorias não são o mais novo foco da esquerda mundial, além do ambientalismo, né? Para a esquerda identitária, todas as minorias são oprimidas e fazem jus a algumas facilitações que podem ser criadas pelo Estado para que a vida delas seja mais confortável, digamos assim. Mulheres, gays, negros, índios, não importa. Se é minoria, a esquerda está lá apoiando. Para aliviar, de uma certa forma, a consciência dos burgueses, né? Essa burguesia de esquerda que não tem mais nada para fazer da vida a não ser inventar teorias sociais estapafúrdias para tumultuar o normal andamento das coisas, a esquerda caviar, né? Muito boa de propaganda, inventou a tal dívida histórica. Temos como termos, né, o ridículo racismo estrutural e corpo negro, né, usados aí exaustivamente pela esquerda, ainda que não signifiquem assim absolutamente nada. Entender, então, o argumento da dívida histórica é muito fácil. Afinal, o forte dessa esquerda identitária é a propaganda e não o intelecto. E é o seguinte: negros foram escravizados. Atualmente, na média, negros são mais pobres do que os brancos. Logo, negros são mais pobres por causa da escravidão. E se negros são mais pobres por causa da escravidão, alguma coisa deve ser feita para mitigar os efeitos desse sofrimento do povo negro que há cento e tantos anos atrás foi escravizado. Dessa forma, uma narrativa é criada, uma problematização é feita e uma solução é dada para um problema que não existe. A narrativa é a pobreza dos negros por causa da escravidão. É a tal dívida histórica. A problematização é uma forma estatal que será proposta para resolver esse problema. E a solução, então, é a implementação da política de cotas. Dessa forma, arrogando-se de uma autoridade que não possuem, a esquerda começa todo ali um plano de lavagem cerebral e de uma apropriação da pauta negra, né? Os negros sentem-se protegidos e se sentem também parte de um grupo. A partir daí, todo o movimento de agitação social é criado, uma narrativa já está estabelecida e pessoas que fazem parte desse grupo começam a despejar falácias absurdas sem ao menos verificar se aquilo que elas estão falando é minimamente verossímil. O grande Thomas Sowell já nos ensinou de uma forma absolutamente empírica, né? Isso é livre de achismo, que as políticas de ações afirmativas não funcionam, muito pelo contrário, apenas pioram uma situação que já é bastante ruim. Ação afirmativa é cota, né? E tem um livro dele chamado, né, Ações Afirmativas ao Redor do Mundo, um estudo empírico acerca das políticas de cota, alguma coisa do tipo. E aí ele examina, né, vários países, as políticas de cotas desses vários países, e no final ele conclui que é tudo uma merda e nada funciona, né? As ações afirmativas ou políticas de cotas, né, criam uma solução artificial para um problema que é natural. Ao colocar negros em uma faculdade apenas por serem negros, há uma criação artificial,
né, de profissionais e uma criação de profissionais menos qualificados, haja vista que eles entraram em uma faculdade pelo único fato de serem negros e não por serem bons, né? Ou seja, não tem ninguém aqui falando que negro não pode entrar na faculdade. É óbvio que negro pode ir para a faculdade. O que nós estamos aqui falando é que o único critério que deveria ser levado em conta para negros entrarem na faculdade é o seu mérito de estar ali, né, tirar uma boa nota ao longo do ensino fundamental, ensino médio, ou tirar uma boa nota no vestibular, e não simplesmente a cor da sua pele, tá? Então é esse que é o maior problema. E há uma criação também artificial, uma criação artificial de números estatais, digamos assim, né? Porque aí o governo vai pegar esse número, vai usar como propaganda oficial dele e vai falar que a dívida histórica que existe com os negros está sendo paga e esse pagamento dá-se por meio das políticas de cota. É como se imprimir dinheiro acabasse com burrice ou fizesse com que o negro não sofresse mais racismo. Afinal, ele tem o diploma e só sofre racismo quem não tem diploma. A consequência da política de cotas é a criação também de uma sociedade que não possui incentivos para melhorar. Se uma pessoa sabe que ela vai ingressar em uma faculdade, independentemente de sua qualidade, qual é o incentivo que ela vai ter para ser a melhor pessoa? Se ela não se esforça para ser a melhor, as faculdades entupir-se-ão de pessoas que simplesmente não deveriam estar ali. Correto? Porque se eu sei que eu vou entrar na faculdade, independente da minha nota, eu só preciso de ser negro para entrar na faculdade, então não tenho porquê de eu tentar melhorar, né? O resultado eu vou conseguir de qualquer maneira. Além disso, a fragmentação da sociedade em grupos identitários apenas aumenta, pois agora uma casta privilegiada que acha que possui direito a tudo e qualquer coisa e que quando não é dado a essa casta alguma coisa, protestos são feitos, chiliques são dados para que os privilégios sejam mantidos. O nós contra eles agora é uma política de Estado. Agitadores sociais são escolhidos a dedos para que a narrativa fique cada vez mais forte e mais radicalizada. Então, uma coisa que começa com um debate, não, cotas são essenciais, cotas são necessárias, depois já vira uma chatice do caralho e gente falando que cotas são necessárias, elas já afirmam e não aceitam mais o debate com aquelas pessoas que discordam. Ou seja, o discurso está cada vez mais radicalizado. Mas isso é um plano, tá? Isso aí é normal. A tendência é sempre acontecer esse tipo de coisa. As cotas, que eram apenas para negros, então, são expandidas a outros grupos tidos como grupos minoritários, como mulheres, pessoas trans, índios, né? Todo mundo merece agora uma cotinha, afinal, todo mundo agora é minoria, né? No meio dessa pauta das cotas, uma pauta ela é introduzida e não poderia deixar de ser, né? O socialismo. Uma manifestação então, que é feita, que luta por cotas, do nada torna-se uma manifestação contra a burguesia, contra o capital e contra a luta social do povo proletariado. Que merda que é essa, né? O que uma coisa tem a ver com a outra? Absolutamente nada. Porém, a mentalidade socialista já está entranhada ali nos cotistas, né, que estão manifestando, e mais uma leva de militantes acéfalos fora criada e assim o fizeram sem muita força, tá? É só dar uma vaguinha num curso de letras numa faculdade qualquer que a esquerda já consegue milhares e milhares de militantes para eles. O mantra da dívida histórica é repetido o tempo todo, como se o branco de hoje fosse culpado pelo que o branco de ontem fez e o negro de hoje merecesse um certo privilégio pelo que o negro de ontem sofreu. Ou seja, são pessoas que não causaram nenhum mal, pagando para pessoas que não sofreram mal algum. É como se cada alemão nos dias de hoje tivesse que pagar uma indenização pelos judeus pelo que aconteceu no Holocausto, né? Não faz sentido nenhum.
Inclusive, né, nós temos a militante mor do movimento negro e feminista lá nos Estados Unidos, a ex-integrante do Partido dos Panteras Negras, a Angela Davis. Ela deu com os burros na água há pouco tempo atrás lá nos Estados Unidos, né? Ela sempre foi defensora da tese da dívida histórica. E aí, lá tem um programa que faz um exame lá, tipo, de DNA para ver toda a árvore genealógica da pessoa e tudo mais. E aí ela foi chamada. E aí fizeram lá o exame de sangue dela, lá o exame de DNA e constataram que parte da família dela era branca e parte da família dela era negra, ainda que ela seja negra, né? Tem a pele escura. E aí, quando foram analisar a ancestralidade lá e tal, viram que a parte negra da família dela eram de negros vindo da África depois que a escravidão nos Estados Unidos acabou e foram para os Estados Unidos justamente porque lá o capitalismo que lá tinha oferecia melhores condições de vida, trabalho e prosperidade para os imigrantes, ainda que negros. E a parte branca da família dela, pessoal, pasmem, era de dono de escravo. Ou seja, ela é uma mestiça ou parda, né? Os negros não foram escravizados e os brancos escravizavam negros. E aí, essa dívida histórica que ela tem, ela vai pagar para quem? Entendeu? Então, como que ela vai pagar essa dívida? Ela realmente tem dívida com alguém? Ou seja, esse é mais um exemplo prático que essa tal dívida histórica, racismo estrutural, essa merda não existe. Isso é propaganda esquerdista e pura narrativa, né? E para finalizar, eu ainda falo uma coisa para vocês aqui, ó. Se você é branco e acha que você nos deve alguma coisa, não nos dê cotas e não nos empurre para o socialismo. A gente não quer isso, não. Nos dê dinheiro. Faça um Pix bem legal e aí a dívida tá paga. Tá ok? Pessoal, muito obrigado por me acompanhar até aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Inscreva-se no canal, deixe o seu like no vídeo se você gostou, compartilhe o meu trabalho e siga o Instituto Thomas Sowell Brasil aqui nas redes sociais. Por hoje é só. Muito obrigado, até a próxima, um forte abraço, fiquem com Deus. Fui.